É o Still Small Voice um estudo de blasfêmia? Será Claire Dubois possuída? Mensagem do dia 6 de agosto de 2016. Bem, meus queridos moradores do coração, pelo fato de certas almas terem sido escandalizadas, eu fui convidada a abordar esta acusação de que estou a cometer blasfêmias. Então, vamos começar por examinar o significado da palavra blasfêmia. É o ato ou ofensa de falar sacrilégio sobre Deus ou sobre coisas sagradas. Profano, falar profanação, um sacrilégio, irreverência, tomar o nome do Senhor em vão, juramento, praga, impiedade e profanação. Infelizmente, as pessoas ouvem coisas feias sendo dito sobre mim e eles nem sempre têm o tempo para descobrir se é ou não verdade. Há muitas imprecisões e distorções tiradas do contexto, o chamado aspas do que eu teria dito ou ensinado, que são absolutamente falsas. Por favor, não sejam ingênuos. Sejam mais espertos do que o seu oponente, o pai da mentira, que odeia a ideia de você estar perto de Jesus em um relacionamento real. Essa é a coisa mais ameaçadora do mundo para ele. Porque se você está em um relacionamento real com o Senhor Jesus, você vai ouvi-lo, você vai obedecê-lo. E você passa a ser uma ameaça para o reino das trevas. Portanto, antes de engolir essas mentiras, eu convido você a utilizar o nosso motor de busca nos ensinamentos que o Senhor nos deu neste canal. Basta digitar a palavra que você está questionando e, em seguida, ler o PDF e ver o que eu realmente disse. E se o que estou sendo acusada é verdade ou mentira? Quero começar por dizer que eu nunca inferi qualquer contato sexual com o Senhor. Ele é virgem e ele é totalmente sagrado, santo e puro. Além disso, eu nunca tive qualquer sentimento dessa forma por ele. Eu o amo como a minha vida. Mas aos 70 anos de idade, em medicação pela dor de fibromialgia, esse aspecto de minha vida teria acabado há muito tempo. Mas mesmo que eu estivesse com os hormônios em alta, posso te garantir, na presença do Senhor, nada é além de santidade e pureza absoluta. Se alguém lhe disser diferente, tipo, como ela compartilhou a cama com ele, isso é absolutamente distorcido. Quantas vezes você dorme sabendo que o Todo-Poderoso estava lá ao seu lado, te cobrindo e te confortando? Quantas vezes você esteve doente e sentiu que ele estava lá com você? Todas essas acusações sujas são um produto de uma mente que é carnal e não tem experiência no céu ou com encontros celestiais com Deus. Eu poderia acrescentar, nunca se preocupou em ouvir os ensinamentos neste canal. Então, vamos voltar para o início das obras publicadas, onde eu descrevo encontros com Jesus no céu. Isso poderia ser encontrado em nosso primeiro livro de Crônicas da Noiva, disponível com um download gratuito no nosso site. O link está abaixo desse vídeo. Basta clicar em mostrar mais e ele vai abrir. Este relacionamento com Jesus é muito especial. Ele é retratado no livro como um relacionamento real com o real. Totalmente Deus e totalmente homem em Jesus.
porque ele veio à Terra para nos revelar a verdadeira natureza de Deus. Temos muitas narrativas de seu amor e interação com seus discípulos e seus seguidores. Ele veio a mim enquanto eu estava no culto um dia e convidou-me para o céu com ele. Ele me mostrou as maravilhas naturais que ele criou para mim e me tratou como seu querido e sua virgem para sempre noiva. Ele me levou à natação, ele estava completamente vestido e foi assim. Nós fomos voando, surfando, passeios a cavalos. Quero dizer, por que você acha que animais estão no céu? Ele retorna em um cavalo, porque ele não deveria voltar andando como a gente. Em seguida, o Espírito Santo me fez ver que a relação das pessoas com Jesus é atrofiada e artificial. Nós nunca pegamos que ele é totalmente Deus e totalmente homem. Obtemos o conceito de Deus, mas ignoramos totalmente sua natureza humana, o que é pessoal e ama sua noiva na pureza total. Ele preparou o palco para estar vindo para a terra. Por muito tempo, Jesus foi realizado de armas de cumprimento, enquanto ficamos sentados atrás de uma mesa, com a Bíblia aberta com os evangelhos e mantendo distância. Esse é um trabalho de um espírito religioso tentando manter Jesus remoto e intocável. No entanto, as Escrituras diz que ele comeu com eles, ele dormia, ele chorou, ele transpirava, ele morreu, ele foi pescar, ele cozinhou, ele lavou, ele teve sede, ele ficou com fome, ele procurou a privacidade das multidões. Ele era totalmente humano com seus discípulos. Você realmente acha que ele sentou à mesa de uma Bíblia que nem sequer havia sido escrita quando ele interagiu com seus discípulos e, hipocritamente, os esperava se dirigir a ele? Você realmente acha que ele nunca tocou e realizou as crianças pequenas? Ou Marta e Maria de luto por seu irmão? Que tipo de imagem nós temos de Deus? Ele é uma estátua animada que exige que nos prostremos e não podemos chegar perto dele? Ou ele é um homem que viveu uma vida real com seus apóstolos, sofreu as mesmas coisas que todos nós sofremos como seres humanos? Então, o que usamos como ponto de referência? Nós usamos as Escrituras. Ele chorou? Sim, Jesus chorou. Em João 11:33 fala sobre isso. Será que ele sente necessidade de ser consolado? Você não foi capaz de vigiar comigo por 1 hora? Ele disse em Marcos 11:37. Ele comemorou? Sim, em um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá, e Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Em João 2, versículos 1 e 2. Então ele se sentou ao redor com o rosto sisudo enquanto todo mundo estava dançando e se divertindo e festejando. Em João 21:9 diz: quando os apóstolos estavam pescando e não pegavam nada, o Senhor estava na praia com uma refeição cozida. As Escrituras diz que quando eles desembarcaram, viram um fogo de brasas lá, com peixe em cima e pão. Ele fez Pedro triste quando o negou 3 vezes? Claro que fez. Pedro ficou ferido porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Em João 21. Ele ficou com fome?
escritura diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Em Mateus 4, 1. Será que ele se cansa e busca a privacidade das multidões? No início da manhã, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu para um lugar deserto para orar. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e quando o encontraram, disseram: todo mundo está procurando por você. Em Marcos 1, 35 a 37. Então tinha que ser provavelmente 11 no meio do dia. Eles não podiam encontrá-lo. Eles foram procurando por ele. Ele abraçou as crianças. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino do céu pertence a elas. E depois ele tinha colocado as mãos sobre elas. Mateus 19, do versículo 14 ao 15. Jesus fez todas essas coisas como um exemplo para nós, que Ele é verdadeiramente o nosso melhor amigo e no céu é o cumprimento de tudo que já desejou. Será que Ele vê apenas em um trono? Ou será que vamos ir a piqueniques com Ele? Acredito que vamos adorá-lo no seu trono e ir em piqueniques. Eu não acredito que ele tem que ser ou uma coisa ou outra. E o que as escrituras dizem? Ele se deleitará em ti com júbilo. Sofonias 3:17. Alegre-te sobre você significa literalmente dançar, pular, saltar e girar em torno de alegria. Deus dança com gritos de alegria, mas por nós. Haverá um banquete de casamento para a noiva, sem dançar com o noivo? Pois o seu marido tornou-se o seu Criador, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, e teu Redentor é o Santo de Israel, que é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, mesmo como uma mulher de um dos jovens quando ela é rejeitada, diz o vosso Deus, em Isaías 54, versículos 5 e 6. Cântico dos Cânticos é uma alegoria do amor de Jesus para sua noiva? Foi ensinado por séculos. Ou é apenas um desmedido romântico, algo que rei Salomão escreveu sobre sua esposa? Se isto é verdade, por que foi incluído na Bíblia? Por quê? Porque tem a ver com o carinho de Deus para sua noiva. O Senhor usa a alegoria de marido e mulher para transmitir unidade absoluta e intimidade que devemos experimentar em nosso relacionamento com Ele, não apenas no céu, mas na terra. Mas as pessoas de mentes carnais atribuem imediatamente motivos sexuais a Deus. Se você me perguntar, isto é blasfêmia. Como poderia um Deus santo entrar em um relacionamento impuro? Será que ele não explicou claramente o suficiente que não há sexo masculino ou feminino no céu e ninguém se casa ou se dá em casamento no céu? Jesus respondeu aos fariseus que estavam fazendo essas falsas acusações. Você está enganado. Você não sabe que as Escrituras, nem o poder de Deus, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. Em vez disso, eles vão ser como anjos no céu. Isso está escrito em Mateus 22,
29 a 30. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Mas ele utiliza essa linguagem íntima para retratar o mais próximo possível a relação com a gente, união com ele, até mesmo dando o seu corpo a ter em nossos corpos terrenos para selar essa relação de uma forma santa e pura na comunhão. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Efésios 5, 26 e 27. Algumas pessoas vão dizer que a noiva é o grupo, a igreja. Mas então, onde é que o Cântico dos Cânticos entra? Pessoal, quem o enganou em pensar como um homem carnal sobre essas coisas celestiais? Você está tomando isso como a opinião de um homem ou procurando as escrituras para encontrar a verdade? E as pessoas estão torcendo as escrituras para torná-la alegoria e não literal? Colocar seu próprio toque nela para não nos desacreditar? Para nos desacreditar? O que Jesus promete nas Escrituras sobre o nosso relacionamento com Ele? O que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Nós temos que ver o Senhor, que é em João 14, 21. Se nós o amamos, vamos vê-lo. Naquele dia, você vai perceber que estou em meu Pai e vós em mim e eu em ti. Isso está em João 14, 20. Como alguém pode viver dentro de você e não se sentir o que você sente? Se você me ama, mantenha meus comandos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado para ajudá-lo e estar com você para sempre. O Espírito da Verdade, o mundo não pode receber porque não o vê nem conhece, mas você sabe porque ele habita convosco e estará em vós, e eu não os deixarei órfãos, eu irei com você. Em João 14, do 15 ao 18. Caros, onde quer que você tem Jesus, você tem o Espírito Santo e você tem Deus Pai. A Trindade é inseparável. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viveremos nele e faremos a nossa morada com ele. João 14, 23. Estas todas estão em João 14, da mesma maneira. Explique uma coisa para mim e pense sobre isso. Como é que alguém vive com você e não experimenta todos os sentimentos que você tem? E não interage? E não disse, chorai com os que choram, riem com aqueles que riem? Romanos 12, 15. Assim, ele deve viver dentro de nós como um fantasma que não tem emoção e não reage às nossas tristezas e alegrias? Caso ele nunca nos segure e não nos conforta? Por acaso ele nunca dança e nunca se alegra com a gente? Você não vê? Vivemos em um planeta escuro. Jesus vem para regenerar a vida nova em nós. Durante o culto, mantendo-nos ao seu coração, beijando nossas testas e curando nossos medos. Como podemos sobreviver sem essa interação com ele? Pessoalmente, eu era uma cristã muito coxa até que eu tive esse tipo de interação com ele. Eu precisava mais.
Eu precisava ser regenerada mais. Estamos drenado da vida cotidiana. Como ele pode viver em nós e não responder ao nosso cansaço espiritual e emocional? Este é um novo dia, pessoal. Satanás tem destruído e estragado na terra. As pessoas estão cansadas de um espírito religioso andando por aí com uma cara de ameixa, julgando e condenando. Eles estão com fome de um amor real, não de sensualidade, mas ser amado por quem eles são agora, com todas as suas falhas. Estamos tão ocupados tentando mudar as pessoas do lado de fora, não vemos que somente Deus pode mudar as pessoas e Ele só faz isso de dentro para fora. É por sua bondade que pecadores são convertidos. Escritura tem: a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Isso em Romanos 2, 4. Por que você acha que tantos testemunham que conheceram a Jesus aqui neste canal, ou que eles têm de voltar ao Senhor depois de ter saído, às vezes 30 ou 40 anos? É por isso que somos odiados e mantém sobre nós. Neste canal você encontra o amor de Deus. Você começa a ver o que um relacionamento real com Jesus é, como um vaso imperfeito. Como Ele responde-me com todos os meus defeitos. Não é um encontro religioso, mas um nascer de novo no Espírito de Deus, onde o amor de Deus nos alcança em nossos pecados e nos converte pelo amor, não apenas pelo medo do inferno. Estou totalmente espantada com as pessoas que vêm neste canal e dizem: tudo que você faz é falar sobre si mesmo e como Jesus te ama, etc, etc. Se alguma vez voltar a ver minha resposta, eu nem sei se eles se preocupam, mas é muito simples. O Senhor quer que eu seja transparente e Ele quer que você veja o quanto Ele me ama, mesmo eu sendo uma bagunça. E que, se Ele pode usar-me, Ele pode te usar. Esse é o ponto de falar de mim e de modo que você possa ver. Ele me ama, mesmo eu não sendo perfeita. Não somos todos doentes da perfeita cristã? E nós sabemos que é um mito e um encobrimento. A vida pessoal dos cristãos está toda desarrumada, porque eles não se atrevem a falar sobre suas falhas. Pelo menos aqui você pode ver alguém que tem um monte de falhas e mesmo assim Deus me ama. E a comunidade ainda os ama. Dá-lhe permissão para ser quem são e saber que Deus pode mudá-los. As pessoas estão cansadas de nossa condenação. Eles estão cansados de nossos formalismos religiosos. Eles estão cansados de regras feitas pelo homem. Eles querem o verdadeiro Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E eles têm visto Ele e Ele o encontrou neste canal. E é por isso que não estamos mentindo sobre. Por favor, não seja enganado por um espírito religioso que condena este relacionamento. Não seja batido no medo do inferno porque Jesus beijou a testa ou realizou uma alma dolorida e transformou seu coração. Não tira Jesus do seu amor e da humanidade. Experimenta-o como ele anseia ser experimentado. Coloca para baixo as barreiras religiosas. Perde o medo. Ele ama você do jeito que você é. Ele quer te encontrar
apenas a maneira como ele será no céu para sempre. Não deixe seu coração ser incomodado. Você acredita em Deus. Crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se isso não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar um lugar para você. E se eu for preparar um lugar, vou voltar e levá-lo comigo, para que você também possa estar onde eu estou. João 14, 1 e 3. Ele apenas disse, eu vou voltar e levá-lo para estar comigo. Onde? Para o lugar ele apenas preparou para você. O lugar dos seus sonhos pessoais. O lugar onde você encontrará flores vivas, abelhas que pululam nos corações, passeios a cavalos, belas colinas no céu, onde os leões cuidam ao seu lado e as borboletas pousam em seu dedo. Um lugar cheio de beleza e amor. Ele apenas trabalhou e criou para você. Você vai negar a alegria de ver você descobrir tudo isso porque um espírito religioso diz que você não pode ter um piquenique com Jesus ao lado de um oceano celestial? E ele não pode ser possessivo em seu tempo com você? Porque um leão vem trotando e exigindo um biscoito e Jesus brinca sobre isso? É um sacrilégio rir e brincar? Um dos meus filhos teve um sonho que Jesus e Noé estavam em uma canoa. E Jesus se levantou e começou a sacudir a canoa até que ele virou Noé na água. Meu filho acordou rindo e está servindo até hoje, 30 anos depois. Ele também teve uma visão de sangue que flui da cruz cobrindo a terra. Deus se comunicava com aquela criança em seu nível e essas memórias foram uma parte da sua primeira experiência cristã. Você vai privá-lo dessa alegria e dizer que ele é um sacrilégio por causa de rir e foi realmente um demônio que ele estava fazendo sonhar? Sinto muito em dizer isso, e eu não estou condenando você. Mas se você pensa dessa maneira, você está escravizado por um espírito religioso e você precisa ficar livre e renunciar a ele. Que Deus nos perdoe por todas as pessoas que se afastaram do Jesus alegre. Eles ainda estão vagando na escuridão, procurando por ele. Quando eles os encontram neste canal, o inimigo encontra almas crêdulas e as alimentam e leva para longe do que eles poderiam ter tido com Jesus e os ameaçam com o inferno. Diga-me, onde está a fruta? Você está tendo problemas de discernimento? Jesus disse, pelos seus frutos o conhecereis. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. São uvas recolhidas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Da mesma forma, toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz maus frutos. Mateus 7, do 16 ao 17. E voltando-se uma alma longe de sua salvação, porque eles encontram o amor de Deus em um canal, é fruto mau. E a propósito, o que você experimenta nesses canais que continuam nos colocar para baixo? É fruta doce ou é amarga? Amargura, rancor, ódio, condenação, um espírito crítico? O que significa? Que gosto tem? Será que gostam de Jesus e de você? Não é preciso ser um PhD em divindade para saber a diferença entre algo que é azedo e amargo.
e algo que é doce. O Senhor fez discernimento simples, tão simples que 2 anos de idade poderia provar o fruto e dizer qual é de Jesus e qual não é. Se tornaram tão sofisticado que nos falta paladares espirituais, é muito mais simples do que fazem parecer. A menos que se tornem como uma criança, não pode entrar no reino do céu. São palavras do Senhor e não a minha. Então, não seja ingênuo. Saboreie o fruto e teste com as Escrituras.